Boa noite, que a graça e a paz esteja com cada um de vocês. Existem sentimentos no ser humano que são infindáveis, nunca vão terminar. Principalmente os sentimentos negativos. Parece que é muito mais fácil você alongar uma tristeza do que uma alegria. Parece que é mais fácil você sentir dor por tempos do que sentir alívio. Tudo que é bom parece que vai durar pouco. Alguém já teve essa impressão que tudo que é bom dura pouco? E quando fica bom demais, você fala assim, meu Deus, está bom demais, vai vir alguma coisa aí. Mas a verdade é que o ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande em abandonar sentimentos negativos. Isso é uma coisa nossa. Nós somos fugitivos dos sentimentos negativos e está sempre tentando fugir, mas na verdade a gente foge com ele debaixo do braço. A gente corre com ele e leva junto para onde a gente vai. Porque dor, por exemplo, é uma coisa que não dá para abandonar por causa da geografia. Ah, eu estou sentindo muita dor em São Paulo, vou me mudar para Goiânia que tudo vai resolver. Ah, aqui eu estou passando muita vergonha no Brasil, vou mudar para outro país que vai resolver. Na verdade não é assim, a dor ela é interna, então você carrega para onde vai. A geografia não resolve. Agora tem sentimentos ainda mais pesados, como a rejeição. Quem aqui já foi rejeitado por algo ou alguém? Rejeitado por algo, um emprego, por exemplo? Ou por alguém que deveria te amar, deveria te proteger, deveria no mínimo te aceitar, mas te rejeitou? Muitos de nós. A rejeição, por exemplo, é um sentimento dificílimo de lidar. Porque o ser humano, ele tem a necessidade de sentir-se aceito. Quando você vê as pessoas ultra fanáticas em alguma coisa, como por exemplo torcida organizada, é porque ali ele foi aceito. Às vezes o pai não aceitou ele como a torcida aceitou, e ele vai fazer de tudo para ser o melhor naquela torcida, porque ele quer continuar sendo aceito. O ser humano não admite a ideia da rejeição. Muita gente foi para as drogas para ser aceito. Muita gente fez o que não tinha que fazer, fez coisas terríveis para sentir-se aceito, para sentir-se parte de um grupo. E por causa da rejeição, a gente está sempre tentando mudar de nível, achando que no próximo nível nós não seremos rejeitados. E nessa noite eu quero quebrar alguns paradigmas. Não existe nível, não existe patamar, não existe degrau que você esteja na vida, que você se livre da rejeição, da perseguição e do desdém. Quem já foi desdenhado? Sabe o que é desdenhado? Fazerem pouco caso de você, darem de ombrinho para você. Você imagina Jesus na cruz? Quem acha que Jesus era perfeito? 3 pessoas acham? Meu Deus. Quem acha que Jesus era perfeito? Ele estava na cruz, morrendo por mim e por você, morrendo por cada um daqueles que estavam ao pé da cruz, e eles estavam falando assim, ué, você não é profeta? Desce daí. Ué, você não dizia que era filho de Deus? O desdém é uma coisa terrível de se lidar. O sangue ferve na hora. Quando alguém desdenha de você, o teu sangue, meu Jesus, me segura. Sim ou não? E aí eu fui descobrindo que não importa o nível que você está, o desdém vai continuar. A rejeição vai continuar. A perseguição vai continuar. Quem aqui, por exemplo, sonha, é um sonho seu, um objetivo de vida, fazer uma viagem internacional com a família ou com o amor da sua vida? Você quer ir para Paris, para Ilhas Maldivas, para algum lugar? Você não fez ainda, só um sonho só um sonho. Quem já viu isso no Instagram de alguém, no Facebook de alguém, e falou, Jesus, o que está acontecendo? Quem já viu isso no Instagram de alguém e falou, por que não comigo? Só eu? E o pastor, quando fala que fez, todo mundo fala. Eu também, pastor. Há um tempo atrás eu tinha esse sentimento, alguns anos atrás, eu falei assim, meu sonho é fazer uma viagem para fora. Se eu fizer uma viagem para fora, imagina eu no avião, indo para a Europa. Aí as pessoas vão me aceitar, vou postar foto em Paris. Vou marcar no Facebook 3 vezes por dia. Eu na Torre Eiffel.
E um dia eu estava dentro de um avião desse. Deus me deu oportunidade. Aí eu estava lá, feliz da vida, estou indo para a Europa. Agora acabou. Agora meu Facebook vai bradar para todo mundo que eu sou filho de Deus. E aí eu estava lá, fui no banheiro, no avião. Quando eu estou no caminho do corredor, está saindo uma pessoa de uma sala que tinha uma cortina, saiu. Era uma outra classe chamada executiva. Ela sai dessa classe e falou: Tiago, eu falei: opa, tudo bem? Você está indo para lá também? Estou. Você está de classe econômica? Calma aí. Nesse dia eu percebi o seguinte: tem outra classe? Qual que você está? Eu estou na classe executiva. A partir daquele momento, meu objetivo era: eu vou viajar de classe executiva. Porque você pode estar realizando um sonho, que você consegue sentir-se rejeitado, colocado de lado, não aceito, desdenhado, perseguido, não tem jeito. Aí quando você for para a classe executiva: vou vender meu carro e vou de classe executiva. Vou envergonhar Satanás hoje. Emite aí para a executiva. Para onde? Não importa, de executiva. Aí quando você entra na classe executiva, tem 4, 5 pessoas passando por uma outra salinha. Você fala: o que é isso aí? É a primeira classe. E o dia que você for para a primeira classe, o piloto vai para sair, está de primeira classe, né? Estou pilotando. Alguém sempre vai estar mais por cima para te rejeitar, desdenhar, para te ferir de alguma forma. Sempre vai ter alguém com um corpo mais em forma que o seu. Você fala: eu vou lutar para emagrecer, eu vou lutar para ficar em forma. Sempre vai ter alguém que você fala: não consegui ficar igual a ele, não consegui ficar igual a ela. Sempre vai ter alguém para jogar na tua cara que você não está bom o suficiente. Sempre a rejeição vai te perseguir. Sempre a perseguição e o desdém vai te perseguir. Você pode ir no topo da montanha, que a rejeição chega lá. Isso acontece com todo mundo. Abra comigo sua Bíblia em Marcos capítulo 12. Diz assim, a partir do versículo 10. Logo depois de uma famosa parábola, a parábola da vinha. Logo depois dessa parábola, olha o que Jesus fala. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta pedra foi posta como cabeça de esquina. Deus cria um plano para a terra, de redenção, de salvação, e envia a melhor coisa que ele tinha, o mais perfeito, o mais saudável, o que carregava todo o amor, toda a paz, toda a humildade, toda a força, toda a perfeição estava concentrada em Jesus. E quando ele veio, a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos seus. Você imagina um plano eterno de salvação que só vai beneficiar você e você bater a porta na cara desse plano. A Bíblia diz que Deus levantou Moisés para ser libertador de Israel. E quando Moisés começou a se movimentar, os próprios hebreus que seriam beneficiados com isso falaram assim: quem te colocou, Moisés, como juiz sobre nós? Moisés já era um grande líder, já criado na casa de Faraó. E um escravo hebreu bota o dedo na cara dele e fala: quem é você para guiar o nosso povo? Pode ter faculdade no Egito, pode ter sido criado por Faraó, não quero nem saber quem é você. Sempre vai ter pessoas para desdenhar, sempre vai ter pessoas para perseguir, e sempre terá pessoas para tentar te diminuir e rejeitar, sempre. E o inimigo, que é estrategista, sempre vai tentar fazer isso de dentro para fora, ou seja, pegar de dentro do lugar que você está. Por isso Jesus foi rejeitado pelos seus, não pelos de fora, pelos seus. Por isso que Moisés não foi rejeitado pelos egípcios, foi rejeitado pelos hebreus. É os nossos que nos rejeitam. Por quê? Porque a ferida dói mais ali. É uma estratégia. A estratégia é curar
A estratégia é abrir um buraco emocional na sua alma. Abrir um buraco na sua alma. Porque quando buracos na sua alma são abertos, portais no mundo do espírito são fechados. Grava isso aqui, quando buracos na sua alma são abertos, portais no mundo do espírito são fechados. Porque a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, que se você tiver brigado com a sua esposa e vice-versa, até as suas orações são impedidas, sim ou não? Então qual a estratégia? Quanto mais buraco emocional eu abrir no povo, mais orações vão ser impedidas. Menos oração vai ter, menos jejum vai ter, menos comunhão com Deus vai ter, menos milagres terá, tudo vai diminuir, ou seja, o sobrenatural, o contato da humanidade com Deus vai diminuir, porque quanto mais buraco na alma, menos portal no espírito. Agora, em nenhum momento você vai ver Jesus rebatendo aqueles que o rejeitaram. Em nenhum momento você vai ver Jesus ficando com raiva e jogando na cara: eu vim para salvar vocês e vocês não me querem. Jesus era um exemplo não só da não violência que Martin Luther King e Mahatma Gandhi defenderam nas suas bandeiras décadas atrás. A marcha da não violência de Martin Luther King, ou seja, eu vou lutar pelos meus direitos de negro, mas sem bater ninguém. O branco pode me bater, o negro não vai reagir. Gandhi fez a mesma coisa na Índia. Jesus também foi o autor, na verdade, Jesus começou com Jesus isso, mas Jesus foi muito além. Ele não foi só um defensor da não violência física. Ele foi o autor da não violência emocional, que é a pregação de hoje. Podiam violentar Jesus emocionalmente, que ele não reagia. Ele era poderoso para fazê-lo, porém decidiu não ferir só porque estava sendo ferido. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem está aqui dentro e já foi assaltado, levanta a mão. Você já foi assaltado? Muita gente, né? Nossa. Quem aqui só de raiva assaltou alguém depois? Alguém? Olha que coisa engraçada. Como assaltar é errado? Se alguém te assaltar, você sabe que é errado, e você pode estar com a raivinha que for, você não vai para a rua assaltar também só de raiva. Ah, me assaltaram? Você vai ver o que eu vou fazer também. Agora, olha só. Não é porque te assaltaram que você vai assaltar alguém. Agora, se alguém te ofender, você quer ofender de volta. Ou seja, na vida emocional a gente não tem lei. Na vida emocional vale tudo. Então, se alguém me agrediu, eu agrido de volta. Então, se alguém me rejeitar, eu acho alguém para pisar também. Então, se alguém me deixar de lado, um dia eu também vou deixar alguém de lado. Se alguém desfizer de algo de mim, eu vou procurar alguém mais fraco que eu para desfazer também. Porque é assim que a gente tem feito. É assim que a gente tem agido. Mas isso vai acabar hoje. Porque os buracos da tua alma serão fechados para portais do mundo do espírito serem abertos. Chegou a hora da gente levantar uma bandeira de não violência emocional. Se eu fosse reagir a todas as pessoas que tentaram me diminuir, e as pessoas que tentaram te diminuir, elas têm amnésia. É tipo uma demênciazinha que dá, que ela esquece. Porque quando Deus te levanta, ela bate nas tuas costas e fala: sempre acreditei em você. Você? Eu estou orando por você há anos. É a mesma que 3 anos atrás falou assim: você não vai ser nada. Você não vai para lugar nenhum. As pessoas esquecem. Quem pisou, esquece. Quem foi pisado que lembra. Sim ou não? Mas nós precisamos entender que isso é uma estratégia do nosso opositor, do nosso inimigo. A estratégia é abrir um buraco na tua alma para fechar um portal no mundo do espírito. Porque ninguém que está ferido consegue honrar seu líder. Ninguém que está ferido consegue orar pelo irmão. Ninguém que está ferido consegue ser dizimista e ofertante. Ninguém que está ferido consegue escutar a Deus. Porque a ofensa e a mágoa fala mais alto do que a voz de Deus no seu coração. Então Jesus teve que estar na cruz, cumprindo o maior propósito do planeta Terra e tendo que ser desdenhado. Ele olha para o céu e fala: Deus, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu vou ser sincero com os irmãos, porque eu não posso mentir.
Se fosse eu tinha na cruz mexido esse dedinho aqui, ó, jogado um raio. Não sei de nada. Eu morreu. Envia, foi o trovão. Jesus não reagiu, porque ele não queria deixar buracos na alma, porque ele estava conectado num portal no Espírito. Quem está conectado no Espírito não dá brecha na alma. Para você preservar o mundo espiritual, a sua conexão com Deus, você precisa deixar de lado hoje toda a rejeição. Eu sei que você foi rejeitado, mas não foi mais do que Jesus, porque você não é mais perfeito que Ele. E Ele, sendo perfeito, cheio de amor, foi rejeitado. Eu sei que você foi perseguido ou desdenhado, mas não foi mais do que Moisés. E Davi, que os próprios irmãos zombaram dele no dia da batalha, no dia que ele ia ter a maior vitória da história de Israel, o grande gigante Golias seria derrubado. Nesse dia os irmãos estavam assim: quem é você? O que você veio fazer aqui? Começaram a desdenhar de Davi. Agora, grave isso. No auge do desdém, no auge da perseguição, aconteceram os maiores milagres. Foi quando os irmãos mais desdenharam que Davi derrubou o maior gigante. Você precisa entender que não tem um lugar nesse planeta Terra que você consiga fugir da perseguição, do desdém ou da rejeição. Ou seja, onde você está, no nível que você está, na geografia que Deus te plantou, você vai ter que aprender a vencer isso. Porque não tem fuga, é vencer ou vencer. Com Cristo é vencer ou vencer. Aí, é essa no final, hein? Não tem como fugir, é vencer. Eu me sinto para baixo, vai ter que vencer isso. Senão vai ficar para sempre se sentindo para baixo. Eu me sinto diferente por causa disso, por causa que eu vim de um lugar pobre, por causa do meu corpo, porque eu não sei orar como os outros, porque eu não tenho destaque profissional. Você pode ficar a vida toda chorando, a vida toda se sentindo rejeitado, ou simplesmente vencer isso, porque podem te colocar na melhor profissão, na melhor empresa, que você vai continuar se sentindo rejeitado se não resolver hoje. Hoje tem que resolver, agora. Fecha um buraco na alma agora e abre um portal no Espírito, porque o que vem de cima é muito melhor do que está vindo de lá. Assim como você, alguns pelo menos já foram assaltados na vida real, muitos também já foram na vida emocional. Quantos ladrões de alegria já se aproximaram da gente? Aqueles sequestradores de felicidade que vêm só para dar uma notícia ruim e sair fora, só para dar uma notícia trágica, só para dizer que você não está bem hoje, só para falar que teu cabelo está estranho, que seu carro é uma cor difícil de vender. Já contei essa história? Já contei ou não? Já, né? É um trauma que eu carrego, estou me libertando aos poucos. O buraco está fechando aos poucos na alma. É hoje. Fiquei meses trabalhando, juntando, negociando para comprar o carro. Financiei em 80 vezes, para honra e glória. Não sei. Quando parei o carro na porta, meu vizinho falou: bonito o carro. Eu falei: comprei hoje. Ele: é pena que no branco é muito difícil de vender depois. Eu falei: Satanás, vem cá. As pessoas sempre vão tentar destruir teus sonhos. Não, presta atenção, não é porque elas são más, não. É porque elas são seres humanos. Ser humano é assim. Ser humano não mede o que fala, ser humano tenta diminuir os outros porque ele não tem, ele quer diminuir o que você tem. Isso é ser humano, isso não é o demônio, não. O ser humano é assim, normal. O ser humano que não é treinado, que não é tratado, que não está conectado com Deus, sempre vai tentar perseguir, desdenhar e diminuir, rejeitar de alguma forma. Você faz de tudo para agradar e ele continua rejeitando. Aí o inimigo começa a botar na nossa cabeça: se um dia você tiver o carro tal, você vai ser aceito. Se um dia você tiver um emprego tal, você vai ser aceito. Se um dia você tiver o corpo tal, se um dia você tiver tal coisa, se um dia você tiver aquele anel de ouro, aquele relógio, o dia que você tiver isso, aí você começa a ficar 20, 30, 10 anos trabalhando para ter o corpo, o anel, o relógio, o carro, o apartamento, o bairro que você acha que ia ser aceito. Quando entra um outro nível agora de rejeição. Não existe um plano especial para mim e um mais ou menos para você. Deus tem um plano para cada filho, para cada filha. Você que se converteu,
ontem, você que ainda não é nem convertido, ou quem está convertido há 50 anos, quando ora, fala com o mesmo Deus. Não tem diferença nenhuma. Você que se converteu ontem, não tem um anjo, Deus fala assim, anjo, atende aí, porque esse só tem um dia, eu não vou dar moral para esse que só tem um dia de convertido, não. Atende aí, anjo. Não existe isso. O mesmo Deus que escuta o que está drogado lá fora nunca entrou numa igreja. O novo convertido que se converteu ontem e o que está 50 anos servindo ao Senhor é o mesmo Deus para todo mundo. É o mesmo Deus para todo mundo. Escuta o que eu vim te entregar nessa noite, essa mensagem para você que está se sentindo rejeitado, rejeitada, colocado de lado, diminuído, desdenhado. Ninguém passou mais profundamente esses sentimentos negativos do que Jesus, e ainda assim ele venceu não só a rejeição, ele venceu a morte. Ele não venceu o desdém, ele venceu a morte e o inferno. Ele não venceu a perseguição, não. Ele venceu para que todos nós tivéssemos vida e vida em abundância. Agora, para encerrar, eu quero ler o último versículo. Está no mesmo Marcos 12. Mesmo Marcos capítulo 12. Versículo 13 diz assim. Marcos 12, 13. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que tentassem apanhá-lo em alguma palavra. Presta atenção. Pessoas de alta posição enviavam os herodianos, os fariseus, para ficarem escutando Jesus assim, ó. Ih, falou algo errado, hein? Isso que você falou não é bem assim, não. Ah, então você está indo contra César? Ontem eu postei um vídeo na internet e logo depois, por sabedoria, nós tiramos. Por que por sabedoria? Porque por mais que eu tenha 1000 argumentos para discutir, as pessoas que vão se ferir com os argumentos, a gente acaba lutando para converter 10 e perde uma alma numa discussão, então preferi tirar. Que eu falava o seguinte nesse vídeo, que eu não sei se dinheiro traz felicidade, mas pobreza dá uma tristeza danada. Esse era o vídeo, só isso, 15 segundos. Aí começam a entrar as pessoas. Ah, então você está falando que só os ricos vão entrar no reino dos céus. Ah, então você está falando que o pobre não merece ser feliz. Eu falei, o quê? Começa a vir comentários, nada a ver com o que você está falando. Por quê? Desde a época de Jesus, eles pegam pessoas, escuta aqui, ó, tenta pegar ele em alguma palavra. Jesus ia errar em alguma palavra? Não! Ele era perfeito. Mas ainda assim tinha gente assim, ó, tomara que erre. Vai, fala aí errado. Quando você lidar com rejeição, superar o desdém, a perseguição, ainda vão ter aquelas pessoas que só estão torcendo para você cair. Vai falar alguma coisa errada. Isso, bota uma roupa errada para eu botar na internet, você está com a roupa errada. Isso, pintiu o cabelo errado. Qualquer coisinha, dá um olhinho para a gente divulgar. Porque esse é o mundo que nós vivemos. Pessoas que estão com abismos na alma, tentando fazer você entrar por ele. Não negocie com quem tem abismos na alma. Não deixe que quem tem abismos na alma criar um buraquinho na sua. A minha alma é blindada pelo Espírito Santo e pode vir perturbador, pode vir perseguidor, pode vir caluniador, pode vir o diminuidor, aquele que tenta te diminuir, pode vir alguém para tentar afetar, o que for. Eu não negocio o que Deus me entregou. Deus te deu corpo, alma e espírito. Você só é completo quando os 3 estão em ordem. Então eu vim aqui como mensageiro de Deus nessa noite. Te falar, arranca pela raiz a rejeição. Arranca pela raiz o desdém. Você que foi diminuído, diminuída, abandonado. O sentimento de abandono é a expressão máxima da rejeição. E o Espírito Santo está colocando no meu coração para orar por algumas pessoas. Você que foi abandonado ou abandonada por quem deveria te proteger. Seja um pai, uma mãe, um marido, uma esposa. Alguém que deveria, um melhor amigo. Você foi abandonado, rejeitado por quem deveria te proteger.
Fica de pé. Se até hoje você não conseguiu elaborar esse sentimento no seu coração, até hoje é estranho, levanta. Fica de pé, eu preciso orar por você. Amém. Oh, glória a Deus. Deus te trouxe no lugar certo então, porque hoje o buraco da alma vai se fechar e o portal no mundo do Espírito vai se abrir. Eu declaro em nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus, que esse sentimento de abandono será preenchido agora pela paternidade de Deus. Só Deus pode preencher isso. Não existe homem que possa tentar cobrir essa paternidade que só Deus pode abraçar, proteger, guiar, preencher. Ah, Deus, arranca agora pela raiz o abandono, a rejeição. E o que antes era dor, vire agora experiência para eles ajudarem outras pessoas. Que vire experiência, que vire maturidade para eles alcançarem outras pessoas agora. Declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Agora você que foi desdenhado, desdenhada, você mostrou um projeto e desdenharam de você. Você revelou teu sonho e desdenharam de você. Eu lembro que muitos anos atrás, eu apresentei um projeto de escola dominical na igreja que nós éramos. E Deus colocou no meu coração um projeto de escola dominical. Eu apresentei para o responsável, falei, olha, isso aqui é o projeto, eu fiz uma apostila, fiquei semanas me preparando, eu era um adolescente para jovem. Como aquela pessoa desdenhou de mim? Foi você. Quem é você, rapaz? E aquele desdém. Eu lembro da primeira vez que eu mostrei um livro que eu estava escrevendo, meu primeiro livro que eu mostrei para um líder que fez a mesma coisa, riu. Você vai escrever livro? Mas você é quem para escrever um livro? Sabe o que eu percebi? Que quando a gente é desdenhado, a gente acha que tem algo errado na gente. Mas e Jesus que era perfeito e também foi desdenhado? O desdém tem mais a ver com quem está fazendo do que quem está recebendo. É por isso que hoje Deus vai tirar do teu coração todo sentimento de inferioridade por causa do desdém. Você que foi desdenhado ou desdenhada por causa de um projeto, por causa de uma situação, fica de pé agora que chegou a hora de Deus arrancar da raiz isso de você. Olha quantas pessoas. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus. Agora vai na raiz, que tem paralisado as emoções, feito buracos na alma e fechado portais no espírito. Vai na raiz agora e arranca. Nós declaramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um novo tempo chegando. Arranca pela raiz o desdém, a rejeição, a inferioridade. E Senhor, use esse sentimento agora, não para ser algo negativo, mas para ser uma motivação para avançar, motivação para avançar, motivação para crescer. Pode sentar. Agora deixa eu falar uma coisa, existe algo que sai do controle de Deus? Vou repetir, existe algo que sai do controle de Deus? Até as coisas mais dolorosas da tua vida Deus permitiu. No meu caso, se não tivessem desdenhado de mim, eu teria começado a fazer o que eu faço hoje antes do tempo e já teria desaparecido. Porque uma coisa poderosa fora do tempo se torna uma coisa perigosa. Então, sem maturidade, fazendo o que eu faço hoje, eu já poderia estar ensinando errado, por exemplo. Sem maturidade. Então, tem vezes que Deus permite alguém vir desdenhar, alguém vir e te frear. Não é porque Deus quer botar alguém contra você e te ferir, não. É que Ele quer te esconder por um tempo. Quem aqui já escutou falar em Mefibosete? Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, primeiro rei de Israel. Lembra disso? Lembra disso? Mefibosete, no dia em que seu pai Jonatas e seu avô Saul foram mortos, no mesmo dia, ele teve que receber a notícia que o pai e o avô foram mortos. Então, que o reino entrou em colapso, ele já não ia mais ser herdeiro. A babá pega ele, sai correndo, tropeça, deixa ele cair no chão e ele fica aleijado de ambos os pés. Isso é uma desgraça ou não é? É uma infelicidade ou não é? É uma tragédia ou não é? Você não fez nada, vai ficar aleijado de ambos os pés? Você tinha 5 anos, estava no colo de quem deveria te proteger. A babá deveria proteger e acabou ferindo. Não intencionalmente, mas feriu. Naquela época, assume
por um tempo, um dos filhos de Saul chamado Ninguém lembra? Isbosete. O que acontece com esse Isbosete? Ele é decapitado quando estava dormindo ao meio-dia. Porque quando troca rei, só você assistir qualquer documentário, ler qualquer livro de história, começa uma série de intrigas para ver quem vai assumir, é um matando o outro, é um destruindo o outro. Existem feridas que Deus permite nos teus pés para você não perder a cabeça. Deus não estava julgando Mefibosete, ele estava protegendo Mefibosete. O problema é que o lugar da proteção é um lugar muito ruim, Lodebar, um lugar de esquecimento, um lugar onde não chega a comunicação. E você por um tempo ficou justamente aí, num lugar de rejeição, num lugar de desdém, como se fosse um Lodebar. Mas chega um dia que o rei lembra de honrar sua aliança e fala assim: tem alguém da família de Saul que eu possa honrar? E fala assim: tem Mefibosete. Então traz. Mefibosete chega diante do rei e fala assim: por que você mandou me chamar se eu não passo de um cão morto? Porque dependendo do quanto tempo você ficou escondido em Lodebar, você muda a imagem de quem você era, filho do rei, para o que você não é, cão morto. E tem muita gente aqui que por causa da rejeição, por causa do desdém, está se achando um cão morto, mas é filho do rei e está prestes a se sentar na mesa. Davi fala: a partir de hoje, Mefibosete, você vai sentar na minha mesa para sempre, vai comer com meus filhos. Eu estou te contando essa história só para te falar uma coisa. Você conhece seu futuro? Não. Mas você sempre acha que vai ser bom e às vezes não vai ser. Então quando vem a tragédia dos seus pés serem quebrados, você acha que Deus é injusto, sem saber que na verdade você ia perder a cabeça. Na verdade iam te matar. Você fala: por que isso aconteceu comigo? Eu sempre fui fiel a Deus. Justamente porque você é fiel a Deus, Ele permitiu isso chegar, para não acontecer coisa pior lá na frente. Porque o caminho que você ia seguir, a forma que o mundo ia tomar. Existem coisas que parecem ruins, mas são proteções. Essa rejeição que você teve, esse desdém que você teve, pareceu ruim. Para mim, hoje eu vejo, foi proteção. Imagina se eu tivesse começado antes do tempo o meu ministério. Eu sempre tive essa inquietação, tem que ensinar, eu tenho que fazer. Só que não era o tempo, então Deus vai te segurando. Como? Colocando pessoas para desdenhar, você não vai conseguir, aí você fica naquela e Deus está só te segurando, está te escondendo em Lodebar, até tudo está em ordem no reino, para mandarem te chamar. E um dia eu estava numa conferência sentado, me sentindo um cão morto, e mandaram me chamar. Eu vim aqui para te dizer que vão mandar te chamar. Vão mandar te chamar. E às vezes não vai ser nem pelo que você fez. Foi pelo que alguém fez e você estava conectado com essa pessoa. Porque no caso de Mefibosete ele não fez nada. Era só porque ele estava ligado à raiz de Jonatas. Você não tem ideia de onde vai vir sua bênção. Você não tem ideia de onde vai vir tua provisão. Você não tem ideia de onde virá tua cura. Você não tem ideia de onde Deus vai mandar salvação. Por isso, fecha os buracos da tua alma e abre um portal no Espírito para que Deus te revele hoje tudo que Ele vai fazer na tua vida. Abra esse portal no Espírito sem rancor, sem se sentir para baixo, porque chegou um tempo de vitória para o povo de Deus. 2020 não foi um ano ruim, foi um ano de processos emocionais, foi para botar nossas emoções em ordem, foi para mostrar que a vida é frágil, que o mundo é frágil, que Deus é rei, que quem governa as nações é Ele, foi para colocar tua casa em ordem, foi para levantar os teus sonhos. Não foi um ano ruim. Fica de pé, eu quero orar por você. Espírito Santo, declaramos a tua bênção sobre cada homem, cada mulher que está aqui. Declaramos a tua paz, declaramos o teu governo, declaramos a tua cura, declaramos a tua soberania. Declaramos, Senhor, que cada ferida será transformada em experiência e maturidade para avançar. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Nós declaramos isso em nome de Jesus.
Vem cá, Júlia, rapidinho. Vem cá com o papai. Você vai muito mais longe que o papai. Onde eu cheguei é só o início da onde você pode ir. Eu fui muito rejeitado na vida. Mas porque eu fui e aprendi a lidar, você não vai ser. E hoje eu estou te dando uma palavra que não me deram. Não porque eu tive pais ruins, mas porque eles não foram treinados para isso. Para falar que eu vou contigo. Enquanto o papai estiver na terra, papai vai contigo até o final. Te ensinando, te protegendo, orando com você, te ensinando os caminhos do Senhor. Eu sempre vou te valorizar, eu nunca vou desdenhar. Então você sempre vai poder contar comigo. Em nome de Jesus. Te abençoo. Preste atenção. Isso é o que você vai fazer quando chegar em casa ou até hoje, se tiver a tua família aqui. Que às vezes você foi desdenhado, mas agora vai valorizar seu filho. Mas pisar em mim, mas você não vai pisar no seu filho. Mas não me deram oportunidade, mas você vai dar oportunidade para seus filhos. Os filhos são oportunidades que nós temos. Ou as pessoas que Deus coloca do nosso lado. Que às vezes nós não temos a oportunidade de ter filhos ou de conviver com nossos filhos, mas nós podemos ajudar as pessoas que Deus coloca do nosso lado simplesmente com palavras. Então, quando chegar em casa, olha para o lado. Quem Deus colocou do teu lado, facilitando a tua vida, trazendo amor para a sua vida, e lança palavras, não de rejeição, não de desdém, mas de apoio, de vitória. Eu vou contigo, eu vou te apoiar, o que eu não tive você vai ter, eu vou ser a plataforma para lançar os sonhos de Deus na sua vida. Declara para as pessoas, em nome de Jesus.